Bom dia, igreja, graça e paz. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Esse mês de junho, a partir de hoje, a igreja aqui na Boa Vista vai estar começando uma série de mensagens, começando hoje, uma série de mensagens sobre oferta. A gente quer melhorar como a gente oferta. Eu quero melhorar, não sei se você quer, mas eu quero melhorar as minhas ofertas. E eu espero que todo mundo aqui queira melhorar as suas ofertas. Então, vamos começar hoje. Depois de mim, vem Felipe falar um pouquinho mais. Depois Adriano vem falar um pouquinho mais. E fechar com Francisco, tá certo? Então, vão ser 4 mensagens para a gente se aprofundar nesse tema da oferta. Para a gente melhorar ainda mais. Se a sua oferta já está boa, você pode melhorar ainda mais a sua oferta. Então a gente espera que depois dessas 4 mensagens, a gente se aprofundando, a gente possa melhorar as nossas ofertas. Então, o primeiro tópico, a primeira mensagem de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre generosidade. E eu já trouxe a primeira pergunta para a gente ficar pensando aqui, você pensar junto comigo. E quando eu comecei a preparar esse estudo, quando eu comecei a preparar essa mensagem, foi a primeira pergunta que me veio para mim. Esse estudo que eu estou apresentando para vocês, eu fiz primeiro para mim. Eu fiquei o tempo todo me perguntando, pensando, orando. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi: eu sou generoso? Será que eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo, Eu sou generoso? Realmente eu tenho generosidade no reino de Deus? Eu tenho generosidade nas minhas ofertas, no trabalho da igreja em geral, não somente nas ofertas, mas em tudo que a igreja promove, em todos os projetos. Será que eu sou generoso? E se eu não sou generoso, como é que eu posso? Então, quando eu me fiz essa pergunta, eu fiquei pensando: poxa, será que eu sou? O que é que está faltando? Como é que eu posso? Não sei se você já fez essa pergunta para você. Como é que eu posso ser mais generoso? Como é que eu posso me doar mais? Como é que eu posso dar mais para esse trabalho? E a primeira coisa que me veio à mente, também não sei se veio à mente de vocês, é sobre dinheiro, Primeira coisa que eu pensei, e eu pensava muito sobre isso, era: poxa, eu acho que é uma relação direta, Se eu tenho mais dinheiro, eu sou mais generoso. Eu pensei, Poxa, se eu ganhasse mais, se eu ganhasse melhor, se eu ganhasse um aumento, se meu salário fosse 10% melhor, se meu salário fosse 20% melhor, eu acho que eu seria mais generoso. Não sei se já passou isso pela sua cabeça. O mundo tem essa visão, O mundo associa muito generosidade com dinheiro, com contas bancárias. Eu coloquei aí, uma mulher cheia de dinheiro, conta gordinha, poupança gordinha, a conta corrente positiva, sobrando muito dinheiro. Será que essa pessoa da foto, ela é generosa só porque tem muito dinheiro? Só porque tem muitos recursos? Isso garante que eu sou generoso ou não? Porque antigamente eu ficava pensando: poxa, não sei se você fica pensando hoje: com o salário que eu tenho, Daniel, com o salário que eu tenho não dá para ser generoso. Se eu ganhasse mais, eu seria mais generoso. Olha, eu ganho R$2.000, Daniel. Se eu ganhasse 3.000, Daniel, eu seria mais generoso. Se eu ganhasse 10.000, Daniel, eu seria mais generoso. Se eu ganhasse 15.000, com certeza, com 15.000 na conta, com certeza eu seria mais generoso. Mas será que essa, meus irmãos, será que essa é a lógica de Deus? Será que Deus procura isso na sua igreja? Será que a lógica da igreja é a mesma lógica do mundo? Porque a lógica do mundo é essa: se eu tenho mais, eu oferto mais. Se eu tenho mais dinheiro, eu posso dar mais. Não sei se vocês viram essa semana a notícia que pela primeira vez na história um ser humano ficou trilionário. Não sei se vocês viram isso. Pela primeira vez na história, um ser humano se tornou trilionário. Elon Musk se tornou. E já fizeram cálculos dizendo que a partir de hoje, se ele quiser gastar toda a fortuna dele, se ele quisesse gastar tudo, zerar a conta bancária dele, ele teria que gastar 59 milhões por dia. Por dia, para zerar
Então veja, será que Elon Musk é generoso? Não sei. Então eu queria já acabar com essa relação que o mundo faz de conta bancária, de dinheiro, de recursos, com generosidade. Se o mundo associa isso, a igreja não associa. Deus, ele não busca a sua conta bancária. Deus, ele não busca um saldo positivo, um saldo recheado, né? Como é que Deus vê a generosidade? Então Deus, ele não olha para nada dessas coisas. O que é que ele olha? Ele vai olhar os nossos corações. Ele vai buscar corações cheios de graça, cheios de fé e cheios de confiança. É disso que Deus vai procurar. Deus não está olhando em nenhum momento, não pensa que Deus fica olhando lá o saldo da sua conta. O que ele sonda, o que ele olha e o que ele busca, a lógica de Deus, a lógica do reino, não é a lógica do mundo. É totalmente invertida. E desses 3 pontos que você está vendo aí, o que é que Deus busca? Graça, cheios de graça, corações cheios de fé e corações cheios de confiança. Então eu queria passar por esses 3 pontos, aprofundar um pouco mais esses 3 pontos, a começar pela graça. Começar pela graça de Deus. No texto que nosso amado leu no início do culto, e eu queria que você acompanhasse, pudesse abrir sua Bíblia também, ou então acompanhar por aqui, 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo fala sobre isso, Paulo fala sobre generosidade. A gente vai ver hoje o exemplo da igreja da Macedônia, tá certo? E você vai ver que em nenhum momento Paulo fala de dinheiro. Em nenhum momento Paulo vai falar de dinheiro. Ele começa no versículo 1 já dizendo para a gente um ponto principal, e eu queria que você se apegasse nessa palavra hoje. Queria que você olhasse para essa palavra, graça, e focasse na sua mente. Então leia comigo, 2 Coríntios 8, versículo 1. O que é que Paulo diz? Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Leia, preste atenção nesse versículo. A graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Não sei se você percebe comigo, mas parece que quem está recebendo alguma coisa, quem é? Quem é que está recebendo alguma coisa? Quem é que está recebendo a graça? A graça é uma coisa boa ou não? A graça é uma coisa boa. Quem é que está recebendo a graça? É a igreja da Macedônia. Veja, mas nesse texto que a gente vai ler, sabe quem é que está ofertando? Sabe quem é que dá as ofertas? É justamente a igreja da Macedônia. Quem oferta aqui, a igreja exemplo aqui, é a igreja da Macedônia. E eles receberam a graça de Deus. Então, eu não quero falar hoje a graça, porque quando a gente fala de graça, a gente pensa, o que é a graça? A graça é aquele favor imerecido, né? É aquilo que a gente não merece, e é verdade. A graça é aquilo que a gente não merece. Mas eu queria explorar um outro lado da graça. Um outro lado. Veja, a igreja da Macedônia recebeu a graça. Qual foi a graça que ela recebeu? Se foi ela que ofertou. Estão percebendo? Porque, geralmente, se você ganha um emprego... Daniel, consegui um emprego. Eu recebi uma graça, né? Recebi uma graça. Se você é curado, recebi uma graça. Se você é perdoado dos seus pecados, recebi uma graça. Se eu ganhei um presente, eu recebi uma graça, não é? Mas aqui, eles receberam a graça de ofertar. Então, começa a perceber que ofertar, ser generoso, vem da graça de Deus. Está vindo de Deus. Deus deu essa graça às igrejas da Macedônia de ofertar. Começa com graça, irmãos. A generosidade de cada um de nós. Se você é generoso, se eu sou generoso, a generosidade, ela não nasce da riqueza. Ela não nasce de recursos. Não é uma conta bancária cheia que vai brotar a generosidade. Não é. Existem muitas pessoas com contas bancárias cheias que não são generosas. E tem pessoas que têm a conta bancária bem pouquinha, bem poucos recursos e são cheios de generosidade. Como é que é isso? Olha de onde nasce a generosidade. Ela nasce da graça.
ela não nasce da riqueza, ela nasce da ação de Deus no coração. Veja como é importante. Deus, ele chega até nós e é como se ele... Quando eu leio essa frase, eu fico imaginando Deus assim, ó. Quem já viu aquele Cupido? Que é um anjo, né? Um anjo com arco e flecha. Toda vez que eu leio essa frase, eu fico imaginando Deus assim, mirando em você, Bill. Deus está mirando no seu coração. E ele, pá! Graça. Deus, ele jogou uma graça em você. Toma aí, Bill. Pá! Graça. E aí Bill recebe. Quando Bill recebe essa graça, quando ele realmente recebe essa graça no seu coração, o que é que acontece? O que é que brota dentro de Bill? O que é que brota dentro do nosso coração? A generosidade. Veja que maravilha. Então, eu já quero que você comece a pensar que a graça não é um mérito seu. A graça não é um mérito meu. Da onde vem a graça? De Deus. É Deus que nos presenteia. É Deus que nos dá a graça de ser generoso. Então, como é que eu posso me exaltar? Como é que eu posso me maravilhar se eu sou generoso? Não, porque não nasce de mim. Não nasce dos meus recursos. Não nasce do meu emprego. Nasce de Deus. É Deus que, pensa nisso. Deus está querendo mirar em você. Deus está mirando aqui, e Ele quer colocar a graça em cada um de nós. E quando Ele entrar, quando verdadeiramente Ele entrar, vai brotar essa generosidade em nós. E pode ser que Deus esteja aqui, jogando. Estou aqui, mirando em Josinaldo. Pode ser que Deus esteja jogando, mas pode ser que a flecha esteja batendo. Pode ser que esteja duro. Não entra. Pode ser que esteja duro. Mas se tiver mole, vai entrar. E vai brotar a generosidade. Continuando no versículo 2, Paulo vai se aprofundar ainda mais. Olha o que ele diz no versículo. Veja que incrível o versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, olha a igreja da Macedônia que recebeu a graça. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de quê? De generosidade. Veja que lindo. Esse versículo, ele vai na contramão de tudo que o mundo ensina. Como é que pode uma igreja passando tribulação, uma igreja de extrema pobreza, no meio de muita prova, né? E a profunda pobreza, olha como Paulo fala, a profunda pobreza deles virou o quê? Transbordou. Transbordou de quê? De dinheiro? Não. Transbordou de dinheiro. Deus pegou aquela igreja na Macedônia e disse, agora vocês estão ricos, podem ofertar. Foi isso que Deus fez? Não. A profunda pobreza deles e a grande tribulação, Deus foi lá, na Macedônia, e transbordou. Transbordou de quê? De dinheiro? De alegria. Transbordou de alegria e transbordou de riqueza, de generosidade. Foi essa graça que eles receberam. Foi essa graça. Às vezes a gente ora e diz, poxa Deus, abençoa a igreja na Boa Vista. Abençoa, derrama a tua graça, Deus. Derrama a tua graça, né? Às vezes a gente não ora, né? Derrama a tua graça na igreja da Boa Vista. Vamos pedir isso, mas quando Deus derrama a nossa graça, não é que Deus vai encher os cofres da Boa Vista, não. Não é que Deus vai transformar esse prédio num prédio mais rico, mais bonito, com mármore, e Ele pode até fazer isso. Mas quando Deus derrama a sua graça, ela vai direto em nossos corações. E mesmo a gente sem recursos, mesmo a gente na pobreza, mesmo a gente na tribulação, a gente pode ainda transbordar de quê? De alegria. Transbordar. Isso é normal, meus irmãos. Isso é normal. Isso não é normal. Se eu falar isso para o mundo, se eu chegar para o meu colega lá fora agora e dizer, olha, você é muito pobre, você não tem recursos, mas você pode ser alegre. Quem é que vai? Vai dizer, Daniel, você pode se internar. Pode se internar. Como é que eu, pobre, tribulação, conta bancária, como é que eu posso ser alegre? Está aqui. É a lógica de Deus, não é a lógica do mundo. E eu fiz essa conta aqui. E veja, eles estavam em tribulação, eles viviam em profunda pobreza, e eu misturando esses dois de cima, o que foi que gerou?
alegria e generosidade. Não faz sentido para o mundo, faz sentido para Deus. Se a gente deixa a graça de Deus entrar em nosso coração, vamos estar alegres, vamos ter corações generosos, o tempo todo generosos. E eu quero, peça a Deus, Deus me acerta, deixa a graça entrar, para que eu tenha alegria, para que eu seja generoso. Então, meus irmãos, concluindo essa parte da graça, eu quero dizer a vocês que a graça, uma nova definição de graça, além da que a gente já conhece, você pode ver a graça como uma ação de Deus. É uma ação de Deus, não é uma ação nossa. É uma ação de Deus que vai produzir em nós o quê? Generosidade. É uma ação de Deus que produz generosidade e alegria, independente dos recursos que a gente tem. É uma ação de Deus em nós. Eu quero que Deus haja em mim. Eu quero que Deus transforme meu coração. Se você já é generoso, se você é muito generoso, amém. Mas saiba que não foi você. É uma ação de Deus. É Deus que está lá, ó, trabalhando em seu coração. E vamos pedir mais. Deus trabalha mais. Mexe mais no meu coração, para que eu tenha mais alegria, independente, importante esse ponto, né? Ó, independente, não olhe para os seus bens, não olhe para a sua conta, não olhe para os seus recursos. É a ação de Deus em nosso coração que vai produzir isso tudo. E outra coisa, meus irmãos, a gente percebe aqui, ó, continuando a leitura, Paulo vai se aprofundar ainda mais, percebe que ele vai se aprofundando. Veja o que ele diz no versículo 3, porque eles, testemunho eu, Paulo dizendo, na medida das suas posses, e mesmo acima dela, se mostraram voluntários. Então veja, um outro ponto importante é que, além de a graça, né, eu coloquei aqui, a graça não deve, é independente, né, é independente dos recursos materiais. E esses recursos materiais, o que você tem, não deve ser um limitador. A gente não deve se limitar a ser generoso baseado no que eu tenho. Não deve ser um limitador, tá certo? Veja o exemplo da Macedônia. A pobreza deles não limitou a graça deles. Pelo contrário, ele falou no versículo 2 que transbordou. Então não se limite aos seus recursos. Seja voluntário. É essa a ação de Deus em nosso coração. E aí a próxima pergunta que eu me fiz, eu fiquei pensando, beleza, eu entendi que é uma ação de Deus, eu entendi que Deus trabalha em mim, eu entendi que não depende do que eu ganho, não depende da minha conta, então o que é que eu preciso fazer? E aí eu fiquei pensando, como é que eu enxergo a oferta? Como é que você enxerga a oferta? O momento da oferta, seja agora no culto, seja, né, uma vez no mês, 2 vezes no mês, não sei como é que você oferta, mas esse momento da oferta, como é que você olha para ele? Eu fiquei pensando, como é que você olha? Será que você olha para a oferta como um peso? Como uma obrigação? Será que a gente olha para a oferta como uma perda? Eu estou perdendo dinheiro, né? Se eu tenho 2.000 e eu ofertei 500, ficou com quanto? 1.500. Será que você olha para a oferta assim? Eita, vou ficar menos, vou ficar mais pobre. Vou ficar R$500 mais pobre. Vou ficar R$100 mais pobre. Vou ficar R$1.000. Como é que você olha para a oferta? Será que você, quando vai ofertar, eita, chegou a hora da oferta. Você senta com sua esposa, com seu marido, você olha isso como uma obrigação, porque, olha, eu odeio, não sei se alguém gosta, mas eu odeio pagar boleto. Alguém aqui gosta de pagar boleto? Ninguém gosta, né? Eu odeio pagar boleto. E chega um momento, né, todo mês que eu digo, vamos lá, fã. Sento com o fã e digo, fã, vamos lá pagar os boletos. É péssimo isso. Nesse momento eu me sinto mais pobre. Nesse momento eu vejo o dinheiro saindo da conta, tome boleto. Nesse momento é péssimo. Eu fico adiando esse momento ao máximo. Eita, chegou a hora. Mas a oferta, você enxerga assim como uma perda, como um pagamento de boleto. Eita, chegou a hora da oferta, ó. Né? Será que você olha assim, eita, chegou a hora da oferta, vamos lá. Como se estivesse pagando um boleto, porque essa, meu irmão, é a visão do mundo. Essa é a visão do mundo. O mundo vê a oferta, o mundo vê a gente dando dinheiro, nossos recursos, nossos bens, né? Pensando, poxa, isso é uma obrigação. E não é para ser assim. Essa é a visão do mundo,
né? Eu passei aqui, né? Essa é a visão do mundo. A visão do reino está aqui embaixo. A visão do reino, mais uma vez, tem que ser diferente. Tem que ser invertida, né? Como tudo no reino de Deus é invertido. Mais uma vez tem que ser invertida. Como é que eu olho a oferta? Eu tenho que olhar para a oferta como um privilégio, como uma honra e como uma participação no reino. E já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, ó. Participação. Quando chega o momento de ofertar, você tem que pensar, eu estou participando do reino de Deus. É uma honra, é um privilégio. E foi por isso que a igreja da Macedônia fala aqui, ó, e foi por isso que eles pediram no versículo 4, olha o que fala no versículo 4. E é por isso que eles pediram para participar, eles imploraram, né? Eles se ajoelharam, eu acho, né? A Bíblia não fala, mas eu acho que aqui, ó, pedindo com muitos rogos, é uma coisa muito insistente, né? Eu não sei se eles se ajoelharam, mas foi muito insistente. Eles pediram, eles quiseram, eles fizeram questão de participar. É uma participação no reino, a oferta. Ele diz, ó, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Olha o nome graça aparecendo de novo, tá vendo? É uma graça. Ofertar é uma graça. É muito bom. É muito bom quando eu posso ofertar. E é muito triste quando eu não posso ofertar. Não sei se você já teve algum mês ou algum momento que você queria ofertar e não conseguiu. Não sei se você já passou por isso. Eu queria ofertar, é muito triste, porque eu quero participar. A gente precisa querer participar desse reino. Eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero fazer parte. E foi assim que a igreja da Macedônia se comportou. Eles pediram, e mais uma vez, não é mérito nosso, é uma ação de Deus em nosso coração. A gente gosta de fazer parte dessa obra. Eu quero continuar fazendo parte, ajudando, independente do que eu tenho, independente dos meus recursos. Então, ó, os macedônios, esse grande exemplo da igreja da Macedônia, eles não deram porque tinham muito. Eles deram porque eles queriam participar. Você quer participar do reino? Você quer participar da obra? Não precisa ter muito. Olha aí, não precisa ter muito. Né? Se você disser, Deus, ora a Deus dizendo, Deus, me ajuda a ofertar. Deus, eu quero ofertar mais. Se você orar a Deus pedindo isso, Deus, eu quero ofertar mais. Ele não vai triplicar o valor da sua conta, não. Né? Olha aqui, Daniel, pronto, está aqui, ó, 100 mil reais, Daniel. Agora você pode ofertar mais. Não, ele vai mexer no nosso coração, na nossa alegria de ofertar mais. E aqui eu coloquei alguns pensamentos que podem atrapalhar as nossas ofertas. Alguma coisa que o inimigo, do mesmo jeito que Deus fica mirando na gente para trabalhar nosso coração, o inimigo também está aqui nesse momento. Satanás também está aqui colocando pensamentos na nossa cabeça para a gente justamente não ofertar. Coisas que atrapalham. Por exemplo, você pode estar pensando, eu tenho pouco. A minha contribuição é pequena. O que eu vou dar é tão pouco, Daniel. Não vai fazer diferença nenhuma. Esses pensamentos vêm de quem? Esses pensamentos vêm de alguém que não quer que você participe do reino. Né? Então você pode estar pensando, pode ser que em algum momento da sua vida esses pensamentos te atrapalharam. E eu quero que você tire. Né? Ou então você pode dizer, não vai fazer diferença, ou vai faltar no final do mês. Eita, se eu der agora, vai faltar no final do mês. Então, tire esses pensamentos. Né? Toda vez que tiver esses pensamentos, esquece, isso aí é o inimigo querendo atrapalhar as suas ofertas. E aqui eu também lembrei da oferta, né, tão famosa da viuvinha pobre. Lembra? Quem conhece essa passagem, né? Todo mundo conhece essa passagem da viúva pobre. Mas eu quero, nesse versículo, só destacar uma palavrinha. Leia comigo Marcos 12, 14, quando diz, porque todos deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Né? Eu peguei a tradução aqui da Nova Almeida, que diz, da sua pobreza, ela deu tudo o que possuía. Está vendo aqui, mais um exemplo de oferta. Ela tinha muito? Não. Da sua pobreza, veja, da sua pobreza, em nenhum momento você vai lembrar de oferta na Bíblia dizendo da sua riqueza. Da sua riqueza, ele ofertou muito. Não, geralmente é assim, é da sua pobreza. É a lógica invertida de Deus. É a lógica que não faz sentido para o mundo, da sua pobreza. Então,
sim, mesmo sendo pobre, mesmo tendo recursos, podemos ser muito generosos a Deus, da sua pobreza. E daqui a pouquinho eu vou mostrar outro exemplo de alguém muito pobre, que ofertou generosamente. Então, meus irmãos, você já está começando a entender comigo que o segredo de uma boa oferta, o segredo de um coração generoso, não é dinheiro. Qual é o segredo? Se não é dinheiro, se dinheiro não é o problema, né? Pessoas com muito dinheiro não são generosas. Então, qual é o problema? É a nossa consagração. Mais uma vez, precisamos trabalhar o nosso coração. Esse é o problema, e eu não quero nem chamar de problema, eu quero chamar de desafio. Esse é o nosso maior desafio, trabalhar o nosso coração. Esse é o nosso maior desafio. E por que eu estou dizendo isso? Porque olha o segredo porque os macedônios ofertavam. Olha o segredo do que eles faziam. O que é que diz no versículo 5? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro a quem? Ao Senhor. Está vendo aí? Qual o segredo, Daniel, para eu ser generoso? É ter mais dinheiro? Não. O segredo para eu ser mais generoso, eu preciso primeiro, quem lembra de Mateus 6,33? Primeiro, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro eu preciso me dar ao Senhor. Esse é um grande segredo. Eu preciso primeiro me consagrar. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de leitura. Eu preciso ter uma vida mais próxima do Senhor. Se eu não estiver colado com o Senhor, se eu não entregar minha vida completamente ao Senhor, se espiritualmente eu não estiver ligado com o Senhor, tudo que eu estou falando aqui, você vai balançar a cabeça e vai dizer, Daniel, não bate. Não faz sentido, Daniel. Você está dizendo que eu tenho pouco, com pouco dinheiro, boleto para pagar, você está dizendo que eu vou ser alegre? Está dizendo que eu vou ser feliz, que eu vou transbordar? Se você não tiver, tudo isso que eu estou falando só faz sentido para você. Se você tiver, primeiro se entregue a quem? Ao Senhor, a Deus. Uma vida próxima de Deus, uma consagração. Se você se consagra durante a semana, se você ora durante a semana, se você busca o Senhor durante a semana, se você entrega a sua vida ao Espírito Santo, se você nega a si mesmo todo dia, quando chega nessa parte da oferta, é fácil, é natural, mas primeiro, olha aí um passo, né? Primeiro os macedônios, eles se entregavam ao Senhor, e essa é uma dica do que a gente pode fazer também. Então, meu irmão, generosidade é um processo que não começa com conta bancária cheia, não começa do nada, da noite para o dia, amanhã você não vai acordar mais generoso, né? É um processo. E primeiro, quero que você sempre lembre disso, primeiro, o que é que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida? O reino de Deus, buscar a Deus. Então, primeiro a gente se entrega ao Senhor completamente, depois a gente reconhece que Ele é o dono de todas as coisas, né? Quando a gente reconhece que Ele é o dono de tudo, aí sim vem o último passo, que é eu contribuir com a verdadeira alegria que os macedônios tiveram. Mas é um processo. Se eu quero chegar nesse passo aqui, e eu acredito que todos nós queremos, primeiro eu tenho que me entregar ao Senhor. Então, meu irmão, quando a gente confia na graça de Deus, quando a gente entende isso, que está trabalhando em nosso coração, olha o que a gente vence. Olha quantas coisas a gente consegue. Primeiro, eu vou vencer. Vou vencer o quê? O medo da falta. É normal a gente ter medo da falta. É normal. Eita, vai faltar no final do mês. Vai faltar para comprar tal coisa. Vai faltar para comprar o leite da criança. Vai faltar para pagar aquela... É normal. Eu sinto esse medo também. Nós sentimos esse medo. Mas se eu confio no Senhor... Se eu me entrego primeiro ao Senhor, aos poucos eu vou vencendo esse medo. E é isso que a graça faz em nosso coração. É muito bom não ter esse medo. E é muito ruim ter esse medo, não é? É muito ruim ficar todo mês pensando, vai faltar. Não é horrível? Todo mês, vai faltar. Eita, vai faltar. É horrível essa sensação. É horrível. Então Deus te liberta disso. Deus te faz vencer esse medo da falta. Outra coisa, a gente vence o egoísmo de pensar só em nós, de usar os nossos recursos só para nós mesmos.
a gente vence também. Isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa ruim, só pensar em mim, gastar comigo. Tudo que eu tenho é para mim, para minha esposa, só para mim. A gente vence isso também, mas primeiro se entregando ao Senhor. E outra coisa que eu pensei é que a gente vence a avareza também, né? De ficar o tempo todo gastando, pensando em consumir o tempo todo. Então veja quanta graça. Se você vence essas três coisas, você não fica alegre, não? A gente fica alegre. O resultado disso é alegria. A gente ofertar pensando nisso, a gente ser generoso, né, nos dá alegria quando a gente vence todas essas coisas. E por fim, meus irmãos, o último exemplo, e não menos importante, né? O último exemplo que Paulo dá, como se não bastasse, ele fala de quem? Do nosso maior exemplo, de Jesus Cristo. No versículo 9 da leitura ele diz assim: pois vocês conhecem a graça, olha de novo o nome, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, o que foi que ele fez? Se fez pobre, por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, olha que interessante, por meio da pobreza de Jesus, vocês se tornassem ricos. Não é lindo demais esse versículo? A pobreza de Jesus. Jesus, ele não quis nos abençoar. Jesus era rico? Era. Jesus tinha um esplendor? Tinha. Jesus era glorioso? Era. Ele podia pegar tudo isso e derramar em nós? Poderia. Ele poderia derramar seu esplendor em nós. Ele poderia derramar sua glória em nós. Mas sabe o que ele fez? Ele se fez pobre. Ele se fez pobre por amor de nós. E através dessa pobreza, Jesus pegou essa pobreza de se tornar humano para que a gente fosse rico. Vocês conseguem perceber o paralelo dessa passagem com a passagem da viuvinha pobre? Quem lembra da passagem da viuvinha pobre que a gente acabou de ler? Deixa eu voltar aqui, ó, rapidinho. Ó. Olha como é parecida essa passagem. Olha como é, essa viúva, da sua pobreza, a generosidade dela partiu da sua pobreza, saiu da pobreza dela. Os macedônios também saíram da pobreza deles. E agora, Jesus Cristo, da onde é que veio a graça de Jesus Cristo? Da onde é que veio a nossa salvação? Veio da pobreza de Jesus também. Jesus se fez pobre. Por quê? Por amor de nós. Ele se fez pobre. Então, tudo sai da pobreza. Tudo sai. Como é que eu posso limitar a minha oferta? Como é que eu posso não ofertar bem porque eu sou pobre? Como é que eu posso agora usar isso como desculpa? Como é que eu posso agora ficar pensando, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Como é que eu posso pensar nisso se o próprio Jesus se fez pobre por amor de cada um de nós? Então, sai dali. Na verdade, o segredo é esse, sai dali, sai da pobreza. Né? Eu acho que as melhores ofertas, acho que com mais alegria, né, como os macedônios, sai justamente da pobreza, como Jesus fez por nós. E a maior oferta que a gente já recebeu, a maior oferta da história, foi dinheiro? Não, a gente já sabe, né? A maior oferta de toda a história não foi dinheiro, né? Foi o próprio Jesus Cristo que morreu por nós. A maior oferta não foi dinheiro. Então, eu queria que você entendesse que tudo não parte de dinheiro, né? Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com condições. Quando eu entendo o que Jesus faz, quando eu consigo entender o que Jesus fez por mim, como ele se tornou pobre por mim, se eu entendo isso na minha cabeça, eu começo a contribuir e isso deixa de ser uma obrigação. Eu passo a, né? Eu botei a ser gratidão, né? Eu passo a ter gratidão. Então a oferta agora que eu faço não é mais um boleto que eu pago. A oferta que eu faço agora vira um ato de gratidão, né? Se eu olho para Jesus e penso, poxa, o que Jesus fez por mim? Eu sou grato. A oferta passa a ser gratidão. A oferta não é mais um peso para mim, pelo contrário, eu quero ofertar mais. Eu quero ser mais grato a Deus, né? É um ato de gratidão. E quando eu entendo que eu sou alcançado pela graça. Pensa nisso, você foi alcançado. Eu quero que você diga, Senhor, eu quero que você nesse momento esteja pensando, Senhor, acerta aqui, ó.
Eu quero, Senhor, acerta. Aí Deus vai lá, ó. E quando você diz, fui alcançado. E aí, quando você diz, consegui, Deus me atingiu, Deus me alcançou, e aí você fica alegre. E aí vem tudo aquilo que eu falei, alegria, e você quer participar do reino. Então, um resumão aqui do que eu falei: a graça, ela gera generosidade, né? A graça gera generosidade. A pobreza não limita a nossa participação. Ofertar é um privilégio. E por último, Jesus é nosso maior exemplo. Jesus é nosso maior exemplo. Para terminar, eu quero só ler esse finalzinho do texto, que eu achei muito legal também, né? Queria que você lesse comigo. Acompanha comigo aqui no slide, que diz assim: terminem agora, é uma mensagem de Paulo, né? Depois que Paulo explicou tudo, eu quero explicar também com vocês. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Que maravilha, né? Que maravilha! Somos todos iguais. Deus faz isso conosco. Somos todos iguais. Mas não quer dizer que essa igualdade, irmãos, não pense que essa igualdade é que eu vou ter R$2.000 na conta e você vai ter R$2.000 na conta e Ricardo vai ter R$2.000. Não é igualdade nesse sentido. Deus faz com que todo mundo seja igual, participando do reino. A grande verdade que eu descobri, e eu quero que vocês descubram também, e que os macedônios descobriram, o grande segredo que eles descobriram foi esse: todos podem participar do reino de Deus. Essa é a igualdade, essa é a beleza. Eu tendo pouco ou eu tendo muito, eu posso participar. Deus quer que todos participem. Veja que privilégio é você poder participar do reino de Deus. Não só quem tem muito dinheiro participa, todo mundo pode participar. Um ajuda o outro. Você tem muito, ajuda ele. Agora quem tem muito é ele ajuda, e todos, né, Deus ele agrega todo mundo, e todo mundo tem essa honra e tem esse privilégio. Tem muitos lugares no mundo que você não pode participar. Tem muitas instituições, tem muitas coisas no mundo que você não pode participar. Está rolando agora a Copa do Mundo, muita gente queria estar lá, participando nos estádios. Mas Deus, ele deixa todos nós, cada um de nós participar igualmente, essa igualdade. Todo mundo pode participar com generosidade e com alegria. Amém? Deus nos abençoe.